No mês de agosto foi confirmado um caso de coqueluche na cidade boliviana de Cobija, tá? Que fica na fronteira com o Acre. Por esse motivo, as cidades brasileiras que fazem fronteira com a Bolívia acenderam aquela luzinha amarela, aquele alerta e traçaram planos de ação para prevenir e diminuir os riscos de um possível contágio na região. Para você entender melhor, a coqueluche ela é uma doença que causa crises de tosse e também falta de ar. É a famosa tosse comprida, aquela tosse que não para, né? Ela é mais grave em recém-nascidos e crianças pequenas. Os dados do Ministério da Saúde revelam que no ano passado foram registrados 20 casos da doença durante todo o ano e nenhum óbito. Esse ano foram contabilizados 4 casos sem óbitos, mas a doença tem prevenção, que é a vacina oferecida pelo SUS nos primeiros meses de vida. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista doutora Luciana Pacheco no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, a gente sempre traz aqui a doutora Luciana Pacheco, médica, infectologista, professora, competentíssima, né? Para falarmos sobre assuntos importantes para poder esclarecer e levar informações aos papais e mamães. Doutora Luciana, boa tarde, um prazer tê-la conosco sempre aqui para falarmos da coqueluche, que até então a gente tinha não ouvido mais falar disso, né? Mas mais uma vez, depois da pandemia ou por conta da questão dos negacionismos, né, em relação às vacinas, essas doenças começaram a aparecer, mesmo que de forma moderada, mas o que é um risco, né? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Infelizmente, Wilson, é uma doença que pode ser combatida com a vacina, né? E é uma doença, assim, que deixa na criança pequena ela não deixa muitas sequelas importantes, mas o quadro clínico dela é assustador. Então, a criança tosse muito, tem o que a gente chama guincho, quando a criança tosse numa mesma respiração, numa mesma inspiração. Então, quando ela vai colocar aquele ar para fora, ela emite um ruído, que a gente chama guincho, por conta da glote, né, que se abre, fecha, naquele momento ali que ela se abre, ela sai esse ruído. E a criança pode ficar sem cor, né? Pode ficar, a gente chama cianótica, pálida, por conta desse acesso de tosse. São acessos de tosse muito frequentes, então ela tosse, é uma tosse seca, geralmente, são vários acessos numa inspiração só, como eu falei, e que podem se repetir ao longo do dia, na noite também. Então isso deixa muita a família, a mãe principalmente, amedrontada com aquele quadro ali, porque dá a impressão que a criança não vai voltar a respirar. Ela respira, emitindo esse barulho, e às vezes ela vomita após esse acesso de tosse. Então, é uma doença que demora, tanto é que é tosse comprida, né? Tem criança que fica aí 2 semanas tossindo, e é transmissível, né? Contagiosa, mas que a vacina pode proteger. Muito bem, perfeito. Vamos lá para as perguntas. Quem quer participar dessas perguntas são os nossos telespectadores, doutora Luciana, perguntar a essa competente infectologista. Quem faz a primeira pergunta é o Ronaldo Ferreira, doutor. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, a vacina da coqueluche deve ser tomada mais de uma vez ou somente na infância? É uma boa pergunta, porque a gente vê alguns casos acontecendo nas gestantes. Ou então na puérpera, assim que a mãe tem o neném, ela pode eliminar para o neném, porque ele não está protegido ainda com a vacina, que a vacina só começa a ser aplicada a partir dos 2 meses. Então, a vacina existe na rede pública para ser aplicada, é a chamada Penta, é uma vacina 5 em 1. É uma furadinha só, com 5 proteções, com 5 doenças que a vacina protege, que é difteria, coqueluche. A difteria também é uma outra doença grave, mas protegida. Então, difteria, coqueluche, tétano, estou falando de 3, tem mais o que? Hepatite e um tipo de meningite, que é a meningite causada por hemófilos, que também é uma bactéria. Então, é feita aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses e tem reforços depois. Existe uma recomendação para que a gestante tome. Se ela não tem a vacinação completa, ela pode fazer um reforço. Se ela não tem as doses, a sua caderneta toda completa, então ela gestante, no começo da gravidez, ela pode tomar uma dose dessa vacina. É uma vacina que a gente chama tipo adulto.
E depois, se ela não tomou na gravidez, ela pode tomar no que a gente chama no puerpério, né? Naquele período logo que a mulher tem o bebê, que é para justamente evitar que o bebê, antes de 2 meses, tenha a doença, porque aí ele não tem proteção nenhuma. A mãe nunca tinha tido, ou então teve a vacina ineficaz, e o bebê só começa a tomar com 2 meses. Então, esse período aí, esse ato aí de tempo, fica o bebê desprotegido, sem nenhuma, vamos dizer assim, imunidade contra a coqueluche. Ok, tem vacina, o adulto pode tomar essa vacina, doutora? Tem esse tipo adulto. Normalmente isso não é feito corriqueiramente, né? Porque a doença, ela é reduzida de intensidade com a vacinação na criança. Então, esse surto que aconteceu na Bolívia agora foi justamente por conta da baixa de imunidade, né? Da baixa de proteção com a vacina. Então, as pessoas não estão indo se vacinar e aí isso não é um fenômeno só brasileiro, não, viu, Wilson? É no mundo todo. Esses movimentos anti-vacinas, ele acontece no mundo todo. E o Brasil, que sempre teve o mérito... Plano, né? O melhor plano nacional de imunização, né? Inclusive, melhor do mundo. Um dos melhores do mundo, com um plano de vacinas, uma cobertura vacinal muito grande. E a gente viu cair essa procura pela vacinação. Nesse ano, eu vou olhar aqui, Wilson, porque eu não tenho como decorar essa São muitos números, informação, né, doutora? Mas em Alagoas, a proteção, a cobertura, que a gente diz que o ideal é acima de 90%, aquela população que pode ser vacinada, o ideal é que ela esteja com 90% daquela população vacinada. Em Alagoas, olha, em 2018, nós tínhamos 81,19%, foi a cobertura vacinal, já era abaixo do que o preconiza o Ministério da Saúde. E agora, em 2022, 75%, e 2023, até agosto, 53,39%. Então, não tem nem metade dessa população que pode ser vacinada, de fato, protegida. E aí, isso faz com que as doenças aconteçam entre nós. Então, a Bolívia faz fronteira com o Brasil, né, ali, Mato Grosso do Sul, e hoje a gente sabe como é rápido, né, as pessoas se mudarem de um lugar para outro. Então, isso faz com que as doenças sejam facilmente transmissíveis mesmo no nosso país, que é tão grande, mas eu acho que um dia a gente consegue, menos de um dia, de avião, vir dessas regiões para cá, e de cá, vamos dizer, 2 dias. Então, é um tempo curto de possibilidade de transmissão de um estado para o outro, e a vacina protege. Então, a gente fica sempre incentivando as pessoas a se vacinarem, porque é a forma que a gente tem de controlar a doença e evitar esses casos graves, principalmente nas crianças pequenas, que são as vítimas maiores. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é a Maria Clara. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, a vacina é gratuita? É ofertada na rede pública? Sim, como eu falei, ela faz parte do Programa Nacional de Imunização. 2 meses, 4 meses, 6 meses, tem 2 reforços e tem essa tipo adulto, e tem algumas situações especiais para ser dada. Uma dessas é a gestante. Muito bem, doutora. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Eu fico muito feliz porque eu aprendo, e essas informações também vindas de quem realmente entende, de quem tem competência para isso, como médico infectologista, com sua competência, com sua chancela, que é muito importante aqui no nosso Explica Pra Gente, como prestação de serviço para as pessoas, papais e mamães que nos assistem nessa grande audiência. Muito obrigado, boa semana, com muita saúde. Até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Wilson, nesse surto, né, de doença meningocócica agora, outra doença também que tem vacina, mas esse que está causando aqui especialmente não tem na rede pública, a gente viu o quanto as pessoas estavam com os cartões desatualizados, precisando fazer os reforços. A gente sabe que a pandemia influenciou muito nisso, né? Porque muita gente deixou de procurar os serviços por medo, mas a gente já está aí, muita gente hoje com a vida completamente normal, a maioria da população indo para todos os lugares sem medo, mas não está indo para o posto completar o esquema vacinal das suas crianças, o seu próprio. Então, é preciso que a gente viu agora o quanto a prefeitura fez aquela chamada para vacinar contra aquele tipo, e aí nos postos, o pessoal que é responsável por isso começou a checar os cartões
em relação a outras vacinas e viu o quanto estava sendo necessário de reforço. Então, procurem os locais de atendimento para reforçar as vacinas de coqueluche, de tétano, de difteria, de hepatite e de meningite também. Perfeito. Todas elas estão prontinhas para atender você lá gratuitamente. Nós lutamos para ter aquela mais rápido possível cuidar da Covid. A gente tem essa de graça há 200 anos e você não vai se vacinar? Faça isso não. Vai lá, aproveita. Obrigado, doutor Luciano, pelas informações e pela puxada de orelha também para todos. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, sucesso. Boa semana. Muito bem. Não explica para a gente prestação de serviço pura no fenômeno. Fique alerta, tá? Muito bem.